Nossas Bíblias, amém? Nós vamos terminar hoje a série sobre mutualidade. Não sei se isto está aqui a fazer alguma coisa, mas vou tirar. E não sei se tem sido proveitoso para os irmãos ouvir falar sobre mutualidade. Sim? Quem é que disse sim? De que forma, Regi? De que forma é que tem sido... Que bom. Amém. A Regi estava a dizer que é bom ter resposta a algumas perguntas que a gente às vezes não tem, ou às vezes nem faz, não é? E este tema do uns aos outros é um tema muito fundamental para a igreja. É um tema que diz, é um tema que nos diz, que nos confronta com o nosso grau, o nosso nível de maturidade na fé. E hoje vamos falar nisso nesta conclusão. Eu vou fazer aqui um encerramento, pegar em alguns pontos importantes, alguns pontos principais que é importante nós retermos. Ouvimos falar de muita coisa, muitos uns aos outros, muitos mandamentos dos uns aos outros. E eu gostava hoje de focar em três pontos importantes. E queria pegar num capítulo muito bom, né? São todos bons os capítulos da Bíblia, mas um capítulo muito bom para este tema. 1 de Pedro, no capítulo 2, e vamos falar destes três pontos. Primeiro, a mutualidade é o caminho da maturidade. A mutualidade é o caminho da maturidade. Vamos já explicar isto. Segundo, todos somos chamados ao sacerdócio, e uns aos outros fala precisamente disso, de nós, de estarmos todos, de termos todos o mesmo chamado, todos a mesma vocação básica, não é? Claro que depois temos ministérios específicos, mas vocação temos todos a mesma. E o terceiro, o alvo da igreja é viver a mutualidade com equilíbrio entre liberdade e respeito pela hierarquia, seguindo o exemplo de Cristo. Estiquei-me neste ponto, porque não consegui pôr isto em poucas palavras, mas vamos já perceber melhor o que é que cada uma destas coisas significa. E vamos ler 1 de Pedro, capítulo 2. Vamos ler este capítulo, carta escrita pelo... Alguém conhece Pedro? Alguém já ouviu falar de Pedro? Ninguém. Não é o santinho da meteorologia, ok? Não sei se no Brasil também é assim, não, ou no Chile. Ou em Cabo Verde, ou em Cabo Verde, ou na Venezuela, não sei se é assim, ou na Inglaterra, mas aqui a mitologia popular diz que o São Pedro é o santinho da meteorologia, não é? Quando está mau tempo é o São Pedro. São Pedro que... Não, é só português isso. Não, mas não é esse santinho, não é isso. São Pedro foi um apóstolo que liderou os apóstolos, foi um dos líderes dos apóstolos, não era o único, mas era um dos líderes dos apóstolos, e que deixou a sua marca. E estas duas cartas de Pedro são muito, muito boas, muito interessantes. E Pedro escreve em Roma. Ele escreve a partir de Roma, no centro da perseguição à igreja, a perseguição severa, né, dos imperadores romanos, que estavam a apertar mesmo a igreja, a perseguir, a matar cristãos. E Pedro escreve a carta nesse contexto. Mas ele escreve a igrejas longe de Roma, ali que era chamada Ásia Menor, onde é hoje a Turquia, aquela região ali. E ele quer ensinar a igreja, né? E ele quer nos ensinar a nós. E ele fala muito exatamente sobre isto, mutualidade, neste capítulo. Vamos ler. Deixem, portanto, toda a espécie de maldade, toda a mentira, fingimento, invejas e murmurações. Como crianças recém-nascidas, desejem o leite espiritual e puro para com ele crescerem para a salvação, se é que já saborearam como o Senhor é bom.
Aproximem-se do Senhor, que é pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e de muito valor aos olhos de Deus. Entrem como pedras vivas na construção de um templo espiritual para formarem um sacerdócio santo e oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso diz a Escritura: ponho em Sião a pedra principal do edifício, pedra escolhida e de muito valor, e quem acreditar nela não será desiludido. Como crentes, esta pedra é para vós de grande valor, mas para aqueles que não creem, cumpre-se o que diz a Escritura: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra principal do edifício. E diz ainda: é uma pedra que faz tropeçar, uma rocha que faz cair. Eles tropeçaram por não acreditarem na palavra de Deus. Era o que lhes estava destinado. Convosco, porém, não é assim, porque são geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo que pertence a Deus, para proclamar as admiráveis obras daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Antes nem eram um povo, e agora são povo de Deus. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, e agora alcançaram essa misericórdia. Queridos irmãos, peço-vos, como estrangeiros e imigrantes neste mundo, que se afastem dos desejos mundanos que combatem contra a alma. Tenham bom comportamento no meio dos que não conhecem a Deus. Desse modo, se eles agora vos acusam como malfeitores, hão de ver o bem que fazem e hão de louvar a Deus no dia do juízo. Por causa do Senhor, obedeçam a toda a autoridade humana. Ao rei, por ser a maior autoridade, aos governadores, escolhidos por ele para castigarem os criminosos e louvarem os que fazem o bem. Pois Deus quer que pratiquem o bem, para assim fazerem calar os ignorantes e insensatos. Comportem-se como pessoas livres e não usem a liberdade como uma desculpa para fazerem o mal, mas para servirem a Deus. Respeitem toda a gente, amem os irmãos na fé, tenham temor a Deus, respeitem o rei. Empregados, sejam submissos aos vossos patrões com todo o respeito. Não só aos bons e compreensivos, mas também aos mais severos. Com efeito, é um privilégio ter de suportar contrariedades por causa das vossas convicções religiosas, sofrendo injustamente. Aliás, que mérito têm em suportar pacientemente um castigo se fizeram o mal? Mas, se apesar de fazerem o bem, ainda têm de sofrer, isso é uma coisa boa diante de Deus. É para isso que Deus vos chamou, pois o próprio Cristo sofreu por vossa causa e deixou-vos o exemplo para seguirem os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado, nem se ouviu uma mentira sair da sua boca. Quando o insultavam, não respondia com insultos. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se a Deus que julga com justiça. Suportou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, para que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Foram as suas feridas que vos curaram. Com efeito, eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram ao vosso pastor e guarda. Primeiro ponto. Mutualidade é o caminho da maturidade. Pedro começa aqui esta passagem, voltamos aqui ao início, com uma lista de pecados. Uma lista de pecados. Pecados que acontecem no dia a dia das relações. No convívio uns com os outros, estes pecados acontecem. Quais são esses pecados? Maldade, mentira, fingimento, invejas, murmurações. 5 pecados. Ele põe tudo no mesmo... Ele engloba toda a espécie de maldade. Não é? Toda a espécie de maldade é tudo o que for mal, está lá nesse saco. Mas ele lista estes pecados. Não são assim pecados escandalosos, muito visíveis, como um assassinato, não é? ou um roubo à mão armada. Não é? Não são, ou consumo de drogas. Não são pecados assim que saltem à vista. Não é? São pecados mais silenciosos, mais disfarçados. Como diz o povo aqui, não matam, mas moem. Não é? Não matam, mas moem. Vão corroendo as relações. Não é? Vão minando as relações. E quando se vai a ver, silenciosamente, já estragaram e destruíram as relações todas. Não é? São pecados assim. A mentira, por exemplo. Não sei se... Eu gosto muito de uma série que é o Breaking Bad. Não sei se já... Como é que é o nome em brasileiro, então? A tradução é... Química do Mal. É justo. É parecido. E é uma série muito interessante que mostra como um homem normal começa com mentirinhas pequenas,
mentirinhas pequenas, e no fim ele consegue destruir toda a gente à sua volta, né? Com mentiras, com coisinhas, este tipo de pecados é assim. E Pedro estava interessado aqui na qualidade das relações. Ele estava interessado em que as relações entre os cristãos, em primeiro lugar, mas com toda a gente, depois vemos no resto da passagem que não é só com uns com os outros, com os cristãos, é com toda a gente, que as relações tenham qualidade, sejam relações boas e saudáveis. Porquê? Porque esta ênfase nas relações. Porque a maturidade manifesta-se nas relações. Quem é maduro tem relações saudáveis. Quem é imaturo tem relações tóxicas e que não são saudáveis, relações destrutivas. Não é? Maturidade cristã não é medir quem sabe mais versículos ou quem se porta melhor, quem é um cristão muito limpinho, muito arrumadinho, muito lavadinho, mas sim quem ama Deus e o próximo de maneira prática e verdadeira. Essa é a medida da maturidade. E quando nós nos amamos uns aos outros, realmente amamos uns aos outros, temos relações boas e saudáveis. Não é? Porque o amor leva-nos para isso. É muito importante já agora notar que a mutualidade tem dois. Não é? Há os sims da mutualidade. Ou seja, aconselhem-se uns aos outros, como a Lídia dizia, falava a semana passada. Exortem-se uns aos outros, animem-se uns aos outros. Não é? Isso é um sim. Amem-se uns aos outros. Façam isso. Não é? Mas depois há os nãos da mutualidade. Não é? Rejeitar aquilo que destrói, que ataca o amor, que é isto que Pedro está a falar aqui. A mentira, a maldade, a murmuração. Já falamos disso várias vezes durante esta série, não vou voltar a falar mais. Mas é que rejeitar umas coisas e dizer sim a outras. Não é? A mutualidade tem estes dois lados. E quem vive a não rejeitar aquilo que destrói e ataca o amor, acaba por achar que essas coisas são normais, não é? Se não rejeitamos a mentira, se não rejeitamos a murmuração, se não rejeitamos a maldade, se não rejeitamos o fingimento, nós estamos a abraçar essas coisas como normais, não é? E isso vai fazer parte da nossa vida. Vai ser normal. E temos tantas manifestações disso, não é? Não só à nossa volta, mas também na nossa vida, como isso é tão natural em nós fingirmos, não é? Tão natural. Ou sou só eu? Não é só comigo, não é? A coisa mais natural para nós é fingirmos. Não é? Muitas vezes fingimos muito bem. E às vezes fingimos durante a vida toda. Há quem passa a vida toda a fingir. É normal, é uma atitude que se abraça. Mas há que rejeitar isto e há que dizer sim a uma coisa, que é o sim mais básico de todos, que é este, que Pedro também diz lá no início da passagem. Como crianças recém-nascidas, desejem o leite espiritual e puro para com ele crescerem para a salvação. Ou seja, beber o leite espiritual. Qual é o leite espiritual? O leitinho espiritual como crianças recém-nascidas. Qual é que acham que é o leite espiritual? Hã? A palavra. E onde é que nós... E em que contexto é que nós nos alimentamos da palavra? É no contexto da relação com Deus. Não é? A palavra sem relação, não é? Este texto sem relação é religião, é farisaísmo. Os fariseus conheciam a palavra toda, as escrituras todas, e não tinham relação nenhuma com Deus. Por isso não valia nada. Eram uns falsos, uns fingidos. Lá está, eles viviam a fingir. Não é? A palavra no contexto da relação. A relação com Deus é o leitinho. E o que é que pode haver de mais íntimo? Não é? Pedro está a falar aqui de bebés recém-nascidos, crianças recém-nascidas. Como é que um bebé recém-nascido se alimenta? Vamos lá. Leitinho. Onde é que ele vai buscar o leitinho? Aonde? A maminha da mamã. Não é? É? Pronto. Estou a falar do normal. E Pedro também está aqui a falar do normal. Não é? Há circunstâncias excepcionais. Não é? Mas o comum é isso. Qual é quão íntimo é isso? Essa relação que se estabelece entre a mãe e uma criança recém-nascida. Pode haver mais intimidade que uma criança estar-se a alimentar do leite materno. É a coisa mais íntima que pode haver. E é isso que Deus quer que nós sejamos.
Como crianças recém-nascidas a mamar no leitinho espiritual. Nessa relação próxima e íntima com Deus. É isso que Deus deseja de nós. É isso. É isso. E esse sim é o mais básico de todos. Na relação, nós crescemos. O leitinho faz crescer. Né? Os bebés crescem quando têm uma boa alimentação. Né? Crescem rápido. Quanto mais nós nos nutrimos de Cristo, quanto mais nós nos alimentamos de Cristo, na relação, mais deixamos de lado os pecados nas relações uns com os outros e mais amadurecemos no amor fraterno. Ou seja, o amor não se força. Não é? O amor é fruto de... Também temos que ser intencionais, não é? Temos que ser... E às vezes forçar coisas que não nos apetecem. O amor também inclui isso, ok? Mas não pode ser sempre assim. Não pode ser sempre uma imposição. Não é? O amor nasce, não é? Nasce e manifesta-se. Porque está lá, está no coração. É um coração transformado. Então a maturidade manifesta-se na mutualidade. Quanto mais nós crescemos, bebemos o leitinho, né? Amadurecemos e então temos boas relações uns com os outros. Porque amadurecemos, porque crescemos na relação com Deus. E aí podemos, como recebemos de Deus o alimento, aí podemos alimentar outros. Temos boas relações. Vamos para as relações mais para alimentar do que para ser alimentados. Isso é maturidade. Não é? Os bebés é que eles não podem alimentar ninguém, os bebés. Os bebés só podem receber alimento, mais nada. Não é? E há muita gente que é sempre bebé. Aliás, nós não gostamos de crescer. Não é? Porque crescer vem responsabilidades. Gostamos dos privilégios, não gostamos é das responsabilidades. Não é? Mas crescer implica alimentar outros. Aí já não somos só bebés, alimentem-me, cuidem de mim. Não, aí já vamos ser nós a cuidar de outros. E este é o ponto. O discipulado, ser um discípulo que faz discípulos, é isto. É alguém que alimenta outros com o leitinho que recebe de Deus. Não é? Porque amadureceu e também sabe alimentar. Não sabe só ser alimentado. E Pedro usa aqui uma expressão muito boa. Não é? Se é que já saborearam como o Senhor é bom. Alguém aqui já saboreou como o Senhor é bom? A bondade do Senhor, já saborearam? Já saboreamos a bondade do Senhor mesmo a sério? Não estou a falar de religião, não estou a falar de hábitos religiosos, não estou a falar de vir à igreja, não estou a falar de ir ao pequeno grupo, não estou a falar de ter uma experiência boa no louvor. Não, estou a falar, já saboreamos como o Senhor é bom. Na relação com Ele. Para pensarmos. Ponto 2. Todos somos chamados ao sacerdócio. Isso é algo fundamental na mutualidade. É a doutrina que está na base da mutualidade. Esta doutrina do sacerdócio. Pedro ele contraria aqui uma doutrina. E uma doutrina é uma ideia. É uma ideia. Não é? Uma ideia sobre a fé. Não é? Isso é uma doutrina. E Pedro contraria aqui uma ideia sobre a fé que é muito destrutiva da mutualidade. Que é o contrário do sacerdócio universal. Um palavrão para vocês levarem para casa. Né? Clericalismo. O clericalismo. O que é o clericalismo? Sabem, né? Clericalismo vem de clero. Né? Aqui uma aula... Quem está de férias precisa de lembrar agora dos conteúdos, que é para quando começarem as aulas. Né? Lembram-se do clero. Né? Já estudaram em história. Né? O clero. Quem era o clero? Vá, pessoal de história. Quem era o clero? Quem é o clero? A igreja? Sim, na igreja católica há esta ideia muito vincada, não é? De que é o quê? Que há uma elite, há uma classe especial de pessoas que se dedica à vida religiosa. Para quê? Para que os outros não tenham que se dedicar. Sim, os outros vivem a vida normal e deixamos a dedicação à vida religiosa para aquele grupo de pessoas que vivem a vida da fé por nós. Espetacular. Não é? Sim, a gente não tem que se chatear muito. Há quem viva a fé por nós.
os religiosos. E essa ideia é absolutamente venenosa para a mutualidade. Porquê? Porque em vez de ser uns aos outros, é uns pelos outros. É uns em vez dos outros. Há uns que vivem a fé em vez dos outros. Então o clericalismo, esta ideia de que há um clero, de que há uma classe especial, é absolutamente venenosa para a mutualidade, para a fé cristã. É venenosa. Porquê? Porque uns demitem-se das suas responsabilidades. Acham que as responsabilidades são daquela tal classe, dos outros. E não é só na Igreja Católica que isso existe. Ok? Não é só na Igreja Católica que isso existe. Isso é muito presente também nas igrejas evangélicas. Não se enganem. Esta ideia de que há uma classe especial. Tenho que chamar o pastor para vir orar. Não há mal nenhum com isso. Tenho o maior prazer em orar pelas pessoas. Mas a oração do pastor não tem mais poder do que a oração de qualquer outro crente. Se achavam que tinham, isso é clericalismo. Não é? Se achavam que a oração do pastor tem mais poder do que a oração de outro crente qualquer que tenha o Espírito Santo de Deus na sua vida, então estão a ser contaminados pelo clericalismo, não é? Por esta doutrina. Não tem mais poder. Não tem mais poder. Todas as orações são ouvidas por Deus, desde que se reúnam em certas condições, que é, por exemplo, ter perdão na vida. Isto foi falado quando falamos do perdoai uns aos outros, não é? Estamos com o coração em ordem. Diz lá que se nós não perdoarmos uns aos outros, que as nossas orações não são ouvidas. Não é? Isso é sério. Agora, Pedro afirma. Ele afirma o anticlericalismo. E estes versículos dizem tudo. Não é? Aproximem-se do Senhor, que é pedra viva rejeitada pelos homens. Ou seja, há uma pedra viva, pedra principal. Quem é a pedra principal? Jesus. Ok. Ele está lá em cima, ele é de outra classe, é homem como nós, mas é Deus, então ele é de outra ordem, é pedra viva, de muito valor aos olhos de Deus, mas depois Pedro diz, entrem como pedras vivas na construção de um templo espiritual. Qual é o templo espiritual? O templo espiritual, o Espírito Santo habita nesse templo espiritual. Qual é esse templo espiritual? A igreja. A igreja. E nós somos o quê na igreja? Pedras vivas, não é? Uma metáfora. Somos pedras vivas na construção do templo e todos nós participamos nessa construção. Qual é a pedra principal? Só há uma pedra principal. Uma só. É Jesus. Todos os outros são pedras vivas. Todos os outros têm a mesma responsabilidade, que é construir, é entrar na construção do templo. O pastor não tem mais responsabilidade, tem outro tipo de incumbências, de tarefas, de ministério, mas não tem mais responsabilidade de qualquer crente. Ok? Esqueçam isso. Esqueçam essa ideia. E eu como pastor tenho obrigações, tenho tarefas que são minhas, são próprias do meu ministério. Mas eu não tenho mais responsabilidade do que qualquer um dos membros da igreja. Todos têm a mesma responsabilidade. Responsabilidade é obedecer a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas e amar uns aos outros. Sermos pedras vivas na construção. Como é que nós, diz lá que somos pedras vivas, para formarmos um sacerdócio santo? Formamos um sacerdócio. Todos nós somos sacerdotes. Toda a igreja é feita de sacerdotes. Não há um sacerdote, nem há uma classe especial de sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes para oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ou seja, como é que nós oferecemos estes sacrifícios? Quais são estes sacrifícios espirituais? Como é que nós fazemos isso? Como é que nós fazemos isso? Como é que nós oferecemos esses sacrifícios espirituais? Qual é a ordem de Deus para nós? Como sacerdotes, o que é que nós temos de ministrar? Diga, irmã Maria. O amor.
é amar. Esses são os sacrifícios espirituais. E olha que é grande sacrifício. São grandes sacrifícios. Não é? O que é que seriam os sacrifícios espirituais? O amor depois desmultiplica-se em muita coisa diferente. Não é? Como, por exemplo, ofertas, como a Lídia estava a dizer, nós damos porque a generosidade de Deus nos impele, nos transforma. Não é? Mas é porque o amor de Deus nos transforma. Como nós estávamos a cantar. Não é? É o amor de Deus que nos constrange, que nos liberta, que nos transforma, que nos faz, ou que nos deve fazer aquilo que nós fazemos. Desculpem a repetição. Para arrumar esta parte, o clericalismo cria espectadores passivos. Ou seja, clericalismo está aqui uma figura sacerdotal, um sacerdote, até com uma túnica boa, né? E não é só na Igreja Católica que isso existe. Né? E depois os outros estão a assistir, vão assistir. Né? E nós, na nossa linguagem evangélica, até temos muita expressão: em que igreja assistes tu? Olha, eu assisto na igreja X. Eu assisto, vou lá assistir. Assistir ao quê? A uma missa? Vou assistir a um show, a um espetáculo. Né? Vou assistir a alguma coisa que alguém preparou para mim. E vou apreciar. E depois fico na minha poltrona, né? A apreciar. Se está bem feito, se não está bem feito. Se é melhor ali do outro lado ou se é melhor aqui. Como um bom espectador. Né? Um bom espectador, um cliente. O clericalismo cria isso. A ideia de que há uma classe especial e que os outros vão assistir. Mas o evangelho da mutualidade cria sacerdotes. Cria pessoas que entendem que são elas que Deus está a chamar. É a ti que Deus está a chamar. É a ti que Deus está a chamar. Para ministrar. Para amar. Para ministrar o amor de Deus. De muitas formas diferentes. E Pedro mostra aqui que todos são chamados para ser pedras vivas e sacerdotes, com Cristo como pedra principal, a pedra principal do edifício. Há uma pedra no edifício, né, que é a pedra que... Queres explicar isto, Cília? A pedra principal, que papel é que tem a pedra principal no edifício? Faz parte do alicerce, é o fundamento. O que é que acontece se tirarmos a pedra principal? Cai tudo. É uma pedra que nunca pode sair do sítio. Nunca se pode mexer naquela pedra. Né? Tem que estar sempre no sítio. E essa pedra é Cristo. E está aqui do versículo 6 ao 8. Essa pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra principal. Essa pedra foi rejeitada. Né? Foi rejeitada, foi morta. Né? Essa pedra foi atacada, foi massacrada, foi moída. Essa pedra foi rejeitada. Mas essa pedra foi a pedra que Deus escolheu para ser a base de todo o edifício, todo o templo espiritual que é a igreja. E essa pedra é Jesus Cristo. E nós somos as pedras vivas, a imagem da pedra principal. E este versículo, Cristo é a pedra ou pedra angular, e este versículo, esta passagem 9 e 10, é a base daquilo que se chama o sacerdócio universal de todos os crentes. Todos os crentes são sacerdotes. Bem-vindo ao sacerdócio. Né? Se és crente, bem-vindo ao sacerdócio. E esquece aquela ideia de que há uma classe especial que vai viver a fé e vai fazer a vida religiosa por ti. Não, bem-vindo ao sacerdócio. É para todos participarem. Não é para ficarem à espera que sejam uns a montar tudo. Convosco não é assim. Não é? Convosco não é assim. Não é assim como vocês aceitaram a pedra. Não rejeitaram a pedra. Convosco não é assim. Vocês aceitaram a pedra e por isso fazem parte do edifício, não foram rejeitados, né? Por rejeitarem a pedra. E então são geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo que pertence a Deus, para proclamar as admiráveis obras daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Aleluia! Antes não eram povo, agora são povo. Somos povo de Deus. São aqueles que Deus chama para construir a sua igreja, para edificar a sua igreja e para mostrar quem Deus é ao mundo. Todos os crentes têm o mesmo chamado, e o chamado é este: proclamar as admiráveis obras daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Não é o evangelista A, B ou C. Reparem, pode haver dons, e há,
na igreja dons e chamados e vocações específicas para diferentes ministérios. E vamos já ver isso melhor. Mas todos têm o mesmo chamado. Todos têm a mesma vocação básica, que é proclamar, ministrar. Todos. Como é que nós proclamamos? Qual é a melhor maneira de proclamar? Qual é o melhor evangelismo de todos? Segundo a Bíblia. Sim, o melhor evangelismo de todos. Testemunho. E como é que nós testemunhamos? Através de quê? Como é que testemunhamos? Isso é fácil. É fácil. Estou sempre a repetir a mesma coisa. Portanto, é fácil. Relacionamento de quê? Um relacionamento de quê? Relacionamentos de quê? De amor. De amor. Se tiverem amor uns aos outros, toda a gente reconhecerá que são meus discípulos, disse Jesus. Já viram que incrível este plano de evangelismo? Se tiverem amor uns aos outros, toda a gente reconhecerá que são discípulos. Podem depois acreditar ou não em Cristo, mas toda a gente vai reconhecer que eles são discípulos. Eles amam-se demais para não serem discípulos de Cristo. E as pessoas vão identificar, depois o nosso testemunho vai falar e elas depois vão querer ou não vão querer. Isso aí depois fica do lado das pessoas. E claro, o amor leva-nos a falar, leva-nos a planear, a fazer planos, como é que vamos evangelizar, como é que vamos chegar à cidade, o que é que vamos fazer, tudo isso é ótimo, está tudo bem. Mas esta é a base. Se nós não nos amamos uns aos outros, esqueçam. Não vale a pena fazer nada. Não vale a pena ir para a rua, não vale a pena dar abraços grátis, nem entregar folhetos, nem dar concertos evangelísticos, não vale a pena nada. Se nós não nos amamos uns aos outros, esqueçam. Até é melhor que as pessoas nem venham. Melhor que elas nem venham. Se não há amor, o que elas vão encontrar é só religião. Então é melhor que vão ao outro lado. Se não há amor, não vale a pena nada. E mais, este plano é um plano eterno de Deus e não é só uma coisa nova, uma novidade que apareceu assim do nada no Novo Testamento. Já no Velho Testamento, Deus disse isto ao povo de Israel: se me obedecerem em tudo e forem fiéis à minha aliança, reparem, aliança, relacionamento, aliança, casamento, é isto que Deus quer. Se forem fiéis à minha aliança, serão o meu povo preferido entre todos os povos, pois a terra me pertence. Serão para mim um reino de sacerdotes e um povo consagrado. Portanto, este plano já vinha de trás. Deus sempre teve esta intenção de formar um povo de sacerdotes que ministrassem uns aos outros. Que ministrassem uns aos outros. Houve um processo, não é? Que Deus chamou uma tribo específica de Israel, a tribo dos levitas. Mas isso já acabou, irmãos. Isso acabou não, é os judeus. Os judeus continuam a descendência da tribo de Levi. Mas esqueçam, não há levitas. Não há mais levitas aqui, só os judeus, só se for judeu. Aquela ideia de que há os levitas e não sei o quê. Não há mais tribo sacerdotal. Somos todos sacerdotes. Todos sacerdotes. A gente gosta de inventar para dar um estatuto especial a alguns. É conveniente para todos. Para alguns que gostam de estatuto e ficam com um estatuto especial, é conveniente para o povo, que assim não tem que viver, deixam os outros viver por vez deles. É conveniente, é ótimo para toda a gente. Agora, e encaminhando-nos para o fim, estamos muito bem, né? Mas nós, como somos naturalmente desequilibrados, nós temos tendência, deixamos o clericalismo e vamos para o outro extremo, que é o extremo da anarquia. Da anarquia. Né? Ou seja, o que é que nós fazemos? São todos sacerdotes, então acaba-se com as estruturas todas, acaba-se com as hierarquias, toda a gente manda ao mesmo, toda a gente... então assim cada um faz o que quer. Espetáculo, não é? Aí é o outro extremo, nós somos naturalmente desequilibrados. Portanto, cuidado, quando nós deixamos um extremo, facilmente vamos para o outro. Mas Pedro estraga tudo. Pedro estraga agora tudo, não é? Ele estraga isto. E eu estou a falar disto porque está aqui na passagem. Depois do sacerdócio universal, o que é que Pedro fala? Ele pede, não se deixem tomar por desejos mundanos, afastem-se desses desejos mundanos.
E um desejo mundano, neste contexto, além daquilo que Pedro já falou, da mentira, do fingimento, da maldade, da inveja, das murmurações, um desejo mundano é este: eu sou sacerdote, então não preciso de me submeter a ninguém. Desejo mundano, que a nossa carne adora não termos que nos submeter a ninguém. Não temos que prestar contas a ninguém, né? A gente adora isto. E como evangélicos somos muito propensos a isto, porque os católicos têm o clericalismo, né? Na Igreja Católica não há muito que inventar. Os padres são os padres, quem não é padre não é especial. Portanto, aqueles são os líderes, não há que inventar. A igreja são eles, basicamente, né? A estrutura. Nós, os evangélicos, é o outro extremo. Qualquer um faz o que lhe dá na telha, né? Sem ser enviado por ninguém, sem prestar contas a ninguém, sem se submeter a ninguém, né? Espetáculo, né? Por isso é que o mundo evangélico está cheio de cavaleiros solitários. Pessoas que não prestam contas a ninguém, né? Que abrem igrejas sem serem enviados por ninguém, né? E atenção, eu não digo que Deus não se mova e não chame pessoas, não sou ninguém para questionar o chamado de ninguém. Mas a mim preocupa-me, e eu ficaria preocupado se eu não tivesse ninguém acima de mim a quem eu prestasse contas. E acho que a igreja devia ficar preocupada com isso. Se não houvesse ninguém acima de mim a quem eu presto contas. E graças a Deus eu tenho a quem prestar contas. Não é? Temos os nossos amigos, mas que são líderes também. O pastor João Martins e o pastor Tiago, da Casa da Cidade, são os meus líderes. Eu partilho com eles, temos um grupo no WhatsApp. Partilha CRC Gaia. E eu partilho com eles montes de coisas. E eles também me fazem perguntas. Não é? Porque eu sei que eu, na minha carne, facilmente me deixo levar por esta coisa do cavaleiro solitário. A pessoa tem uma ideia, tem uma visão, não é? tem uma estratégia, um plano, vamos para a frente. E como eu sei que eu já cometi erros e eu cometo erros, eu preciso de me precaver. E as igrejas precisam de se precaver. Então qual é o nosso alvo? Viver a mutualidade com equilíbrio entre liberdade e respeito pelas hierarquias. Porque há hierarquias. Há hierarquias, ou seja, há graus de responsabilidade diferentes. Né? Todos temos a mesma responsabilidade, que é viver a fé, amar a Deus e amar o próximo, ministrar uns aos outros, somos sacerdotes, mas depois Deus constitui diferentes níveis hierárquicos. Como na família. Né? E a família é o nível mais básico, é a célula mais básica da sociedade e tem hierarquia. Quem é que manda na família? O pai. Cuidado com isso, olha que os feministas... Os pais, mas o cabeça do casal é o homem. Né? O líder é o homem. Né? Está lá escrito. Né? E tem que haver essa percepção. Né? O homem tem que liderar em amor e a mulher tem que obedecer e respeitar. Está lá em Efésios 5, é ler. Está lá escrito. E os filhos têm que obedecer aos pais, não é os pais aos filhos. Coisa que hoje em dia está muito trocado. Então tem que haver isto. E nesta passagem, o que é que Pedro diz? Versículo pequenino, simples. Por causa do Senhor, obedeçam a toda a autoridade humana. Por causa do Senhor, obedeçam a toda a autoridade humana. Querem mais simples do que isto? Não há. Deus, Ele ordena autoridades. Qual é a única justificação que um cristão pode ter para desobedecer a uma autoridade? A única. Qual é? Exatamente. Quando se impõe uma desobediência a Deus. Né? Quando, em particularmente, que nós vemos isso na Bíblia, quando a autoridade proíbe a pregação do Evangelho ou proíbe a vida de fé. Há países em que é proibido cristãos reunirem-se. E o que é que eles fazem? Reúnem-se na mesma, escondidos. Há países onde é proibido evangelizar. E o que é que as pessoas fazem? Evangelizam com estratégia, com cuidados, mas fazem-no na clandestinidade. E isso é justo e é correto que assim seja. Mas é só
nesta condição. É só. Porque neste mundo há hierarquias humanas e essas estruturas são divinamente constituídas. E é importante, irmãos, falar disto. E Pedro fala disto já no primeiro século. Em Roma, reparem, Pedro estava debaixo de um imperador que estava a perseguir a igreja e a matar cristãos. Irmãos, ele podia dizer, esse imperador é o diabo, é o capeta, né? E esse imperador não tem autoridade nenhuma, é revolta popular. Pedro podia dizer isso, mas ele não diz. O que é que ele diz? Por causa do Senhor, obedeçam a toda a autoridade humana. Ele depois, mais abaixo, ele fala dos empregados, obedeçam aos patrões. Não apenas aos patrões bonzinhos, mas aos patrões severos. Isto não é pera doce, não é? Contraria o nosso instinto. Nós achamos, o líder é mau, então vamos desobedecer. E Pedro fala aqui que não é por medo do castigo. Não obedecemos por medo do castigo. Por que é que nós obedecemos às autoridades? Para quê? O que é que nos move? O que é que nos move? O que é que nos move? Para sermos bem comportados? É isso que nos move? Por que é que nós obedecemos? Por amor. Não. Se não é o amor, não é bom. Não é uma obediência boa. Há obediência má, sabia? É a obediência que não é por amor. Na igreja é religião, é falso. É falso. Uma obediência que não é por amor é uma obediência falsa. Não é de coração. Percebem? Pode contar muito. Um patrão, por exemplo, não quer saber, pelo menos normalmente, não querem saber se a gente gosta muito deles ou não. O que eles querem é que o trabalho seja feito. E que haja obediência, que não haja, enfim, rebeldias. Não é? Mas para Deus não. Para Deus não é assim. Deus quer obediência de coração. Por isso é que Paulo diz lá em Colossenses, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, tudo o que fizerem. Como? Servindo ao Senhor e não aos homens. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Deus quer corações submissos. E não apenas uma submissão externa. Para inglês ver. Passando a expressão. Logo, o cristão maduro sabe viver num duplo movimento. O cristão maduro é livre em Cristo. Né? E aqui no versículo 16, ora vejam aqui no versículo 16 só. Comportem-se como pessoas livres. E não usem a liberdade como uma desculpa para fazer o mal. A liberdade é preciso ter cuidado com a liberdade. Não é? Senão é libertinagem. Não é? A liberdade não é de qualquer maneira. A liberdade não pode ser usada como desculpa para fazer o mal. Por exemplo, eu sou livre para... Posso sair à noite e ir assim a um bar ou ir passear sem a minha mulher. Eu sou livre para fazer isso. Posso fazer isso todos os dias, se eu quiser. Não é? Estar com amigos, não é? Ela fica em casa. Eu posso fazer isso todas as noites. Sou livre. Tenho liberdade. Ou não tenho? Tenho. Ninguém me vai prender. Ela não me vai amarrar. Mas eu faço isso. Não posso. Não posso. A liberdade limita-nos. A liberdade limita-nos. A verdadeira liberdade é uma limitação que nós escolhemos abraçar. A liberdade, nós abraçamos limitações sendo livres. Não é só porque tem que ser. É porque é o que é correto. E é o que o amor nos exige. O amor exige-nos que a gente se limite.
não nos apetece trabalhar, não trabalhamos, não ganhamos dinheiro. O que é que vai acontecer na nossa família? Não apetece, nós somos livres para não trabalhar. Não é? Não tem essa liberdade, mas a gente faz isso. Não. Não é? Porque nós amamos. Então, como em todas as áreas da vida da fé, há dois extremos. E aqui, o que nós temos de vigiar é em que extremo é que nós temos tendência para cair. Porque nós temos tendência para cair para um deles. Todos nós, cada um de nós. Uns caem para o clericalismo, opressor, ou seja, uma estrutura rígida que concentra poder, né? Porque isso do clericalismo é ótimo para quem gosta de poder. Eu sou especial, eu mando, os outros obedecem. Né? Eu posso, esta passagem de obedecer à autoridade, isto pode ser muito facilmente usado para manipular, não é? Né? Eu posso fazer toda a espécie de coisas erradas, mas depois digo às pessoas, mas têm que me obedecer, porque eu sou o ungido do Senhor. Né? O ungido do Senhor, ninguém pode tocar no ungido do Senhor. Há quem use esta distorção. Né? Para quê? Para fazer tudo o que quer, não prestar contas a ninguém e ser intocável. É intocável. Ungido do Senhor. E isto sufoca a mutualidade. Quando eu digo que os crentes são todos uns coitadinhos, vocês são todos uns coitadinhos, deixem as coisas sérias para quem sabe. Né? Para aquela elite que sabe. Vocês, coitadinhos, vocês são só crentes normais. Né? Essa expressão do crente normal. Isso corta a mutualidade, porque aí ninguém se vai preocupar em fazer nada uns aos outros. Os outros fazem. E o outro extremo, anarquia, rejeição completa de líderes e estruturas por problemas de submissão. É problema de submissão. Não é? Quem rejeita completamente, ou porque teve experiências muito más com lideranças abusivas e tóxicas e destrutivas que não prestavam contas a ninguém. Não é? Tiveram experiências muito más, então rejeitam toda a autoridade. Isso também acontece na família. Quando nós temos uma história de autoridade abusiva, estar debaixo de autoridades abusivas. Há o fenómeno da igreja emergente, não sei se já ouviram falar. É um movimento que basicamente diz que a igreja não precisa de estrutura nenhuma, nem liderar, não é. É o outro extremo. Não é? Não é preciso lideranças, não é preciso autoridades, não é preciso hierarquias, não é preciso nada de estruturas. É tudo orgânico. Tudo orgânico. É o outro extremo, porque normalmente por trás desses movimentos estão pessoas que tiveram experiências muito más com lideranças abusivas, rígidas, clericais. Não é? Compreende-se, mas não se aceita, porque isso não é da palavra. Não é? Conclusão. Para concluir e para terminar. Qual é o maior exemplo deste equilíbrio? Não é? De equilíbrio entre liberdade e submissão. Pedro passa todo o resto desta passagem a falar disto. Ele fala aqui, respeitem toda a gente, amem os irmãos na fé, tenham temor a Deus, respeitem o rei. O rei é um símbolo de autoridade. Respeitem a autoridade. Empregados, sejam submissos aos vossos patrões. E ele ainda diz coisas completamente... Bem, não quero estar a usar palavras escandalosas, mas isto aqui é difícil de encaixar. Não é? É um privilégio ter de suportar contrariedades por causa das vossas convicções religiosas sofrendo injustamente. Um privilégio sofrer injustamente. Sabem, eu lembro-me muito, nós vamos já olhar para o maior exemplo disso que é Cristo, mas eu lembro-me muito de David, debaixo do rei Saul. Né? E é daí que vem aquela ideia do ungido do Senhor, porque foi David que disse isso, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Saul era um rei mau, David já sabia que ia ser rei, foi ungido, mas ele sabia que enquanto Saul estivesse vivo, ele tinha que se submeter àquela autoridade. Mesmo sendo perseguido injustamente. E teve a oportunidade de matar Saul e não fez isso, porque tinha o coração de Cristo. Era um homem segundo o coração de Deus. Sofrer injustamente. Agora, cuidado aqui, não é? Cuidado, porque isto
Isto pode ser facilmente usado, como eu estava a dizer, não é? Para uma pessoa ser intocável, não é? Líderes mal intencionados que não querem ser postos em causa, não é? E então cuidado, porque aqui não diz nós sofremos injustamente, mas não diz aqui que nós não devemos ser ativos em perceber se há alguma coisa que precisa de ser corrigida. Uma família é assim, uma família tem que ser assim, não é? Se há coisas erradas na família, isso tem que ser falado. Vamos nos sentar e vamos conversar. Não pode haver tabus, não é? Não pode haver assuntos tabu que ninguém pode falar, que ninguém pode conversar. Não, tudo pode ser conversado. Tudo tem que poder ser conversado na família. Na família é assim. Se há um problema, vamos falar para resolver. Sim, e é complexo, porque às vezes há problema e nós não queremos admitir, e às vezes somos a causa do problema, e depois é o nosso ego, os egos chocam. Isto é tudo muito complexo. Muito complexo. Por isso é que às vezes precisamos de ajuda de pessoas de fora, que nos venham ajudar, não é? E que nos venham às vezes confrontar. Que nos venham dizer, olha, tu aqui não estás bem, não estás a pensar bem, não estás a ver bem as coisas. Está a ver? Estamos em sintonia. Não é? O maior exemplo é Cristo. Vamos ler, só para terminar, vamos ler aqui o versículo 21 ao 25. É para isso que Deus vos chamou. Para isso que Deus vos chamou. Para quê? Que Pedro estava a falar antes? Para sofrer injustamente. É para isso que Deus vos chamou, pois o próprio Cristo sofreu por vossa causa e deixou-vos o exemplo para seguirem os seus passos. Reparem no exemplo de Cristo. Ele não cometeu nenhum pecado, nem se ouviu uma mentira sair da sua boca. Quando o insultavam, não respondia com insultos. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se a Deus que julga com justiça. Suportou os nossos pecados no seu corpo, sobre a cruz, para que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Foram as suas feridas que vos curaram. Com efeito, eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram ao vosso pastor e guarda. Reparem como Jesus era plenamente livre, o ser mais livre que alguma vez caminhou sobre a terra e o ser mais submisso que alguma vez caminhou sobre a terra. Reparem como ele combinava estas duas coisas de uma forma perfeita. Ele submeteu-se à autoridade humana, injusta, que o condenou, mas acima de tudo submeteu-se à vontade do Pai. Que ele sabia que havia um plano maior do que aquilo que estava a acontecer naquela altura, naquele momento. Que era doloroso, que era horrível. Mas quando o insultavam, ele não respondia com insultos. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se a Deus que julga com justiça. E este é o nosso padrão. Usar a nossa liberdade bem. Não é? Usar a liberdade em submissão. Em submissão uns aos outros, mas respeitando as hierarquias. Porque há hierarquias estabelecidas por Deus, e isto no nosso tempo está muito diluído, né? Esta noção de autoridade está muito diluída. Né? Houve um post no Facebook, acho que foi a Esther, que colocou que a decadência de uma sociedade vê-se na desobediência aos professores, não é? Quando os professores são desrespeitados, vê-se a decadência da sociedade. E eu vou mais longe, a decadência da sociedade vê-se na desobediência à autoridade em geral. Autoridade em geral, professores, pais, governantes. Não é? A decadência vê-se na desobediência. E lá está. Obedecer não significa não ter voz. Ok? Não significa não ter voz. Mas a voz é para ser usada de uma maneira amorosa, de preferência. E isso é uma aprendizagem para todos nós. Porque não é a nossa tendência. A mutualidade cristã não é apenas uma doutrina, é um chamado de vida. Viver uns para os outros em amor é o selo da nossa maturidade espiritual. Vamos ficar com isto, porque tudo isto que tivemos a falar, tudo isto que Pedro fala aqui, tem um centro. E esse centro é Cristo, esse centro é o amor de Deus. E tudo gira à volta disto. Então vivamos como Cristo, livres para amar, submissos em humildade, unidos em mutualidade,
crescendo como casa espiritual para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Porque tudo o que nós estivemos a falar é muito profundo, não é complicado, mas é complexo para viver e pôr isto em prática em muitas situações muito desafiadoras da nossa vida. Principalmente as relações. As relações são muito desafiadoras. Começa em casa, na nossa família, as nossas relações no trabalho, na igreja, na nossa família da fé. Tudo isto é complexo. O que fazer, o que é correto fazer em cada situação. Como é que nós somos fiéis ao exemplo de Cristo em cada situação. Quando é que devemos falar, quando é que devemos estar calados. É complexo. Precisamos de quê? Da orientação do Espírito Santo de Deus. Não é? Precisamos mesmo disso. Porque se não é o Espírito Santo de Deus orientar-nos, nós vamos fazer aquilo que é natural em nós. É que é a nossa carne que nos impele. Então, que Deus nos ajude, irmãos, amém? E que nós nos deixemos guiar por Ele, não nos deixando dominar pelos nossos impulsos, pelas nossas emoções, não é? Mas buscando a vontade de Deus e percebendo diante de Deus como agir em cada situação. Vamos errar, todos nós erramos, todos. Erramos uns com os outros, é outra característica da mutualidade. Erramos uns com os outros. Todos nós erramos uns com os outros. Precisamos da graça de Deus e do perdão de Deus. Amém? Porque todos nós erramos. A nossa autoridade é em admitir que erramos. Que pecamos. A autoridade de Cristo é porque Ele nunca pecou. Mas a nossa não. A nossa é admitir que nós erramos e falhamos em várias situações. Então que Deus nos ajude. Vamos orar e pedir a graça e a sabedoria de Deus. Amém, Senhor. Eis-nos aqui, Deus, submissos a Ti. É assim que nós queremos viver, submissos à Tua palavra, que nos ensina de uma maneira muito clara, que nos desafia muito também, Deus. E que coloca sobre nós um peso que nós não podemos suportar, mas lançamos sobre Ti, porque Tu queres levar o nosso fardo pesado na nossa vez. Tu queres aliviar-nos do peso de termos que fazer tudo pela nossa força. E a nossa força é claramente insuficiente, Deus. Mas Tu livras-nos desse peso e Tu fazes em nós aquilo que nós não conseguimos fazer. A partir de dentro, a partir do íntimo do coração. Pai, eu oro para que cada um de nós tenha contigo uma relação de bebé recém-nascido, mamando no peito da mãe, e queremos alimentar-nos deste leite espiritual para amadurecermos, Deus. Perdoa-nos, Pai, os nossos erros. Cada um de nós erramos uns com os outros, todos nós cometemos muitos erros, mas ajuda-nos a não desistir e a aprender com os erros para que possamos continuar o nosso processo de crescimento. Deus, e não nos deixe também ficar estagnados. Dá-nos coragem, Deus, para mexer nas áreas da nossa vida que nos doem, que são feridas abertas e que condicionam as nossas relações, que tiram saúde às nossas relações. Ajuda-nos, Deus, a ter coragem de trabalhar aquilo que... de colocar nas Tuas mãos aquilo que precisa de ser trabalhado. Como barro nas mãos do oleiro, Deus. É isso que nós queremos ser. Pai, eu oro por famílias saudáveis, Deus. Oro por cada família neste lugar. Que haja saúde. E, Pai, e para haver saúde, muitas vezes tem que haver tensão, tem que se falar de coisas difíceis, tem que se ter disposição, humildade para reconhecer erros e posturas que não são boas. E eu oro para que Tu te movas, Deus, em cada família aqui. Deus, oro para que aquilo que está camuflado, Deus, que em cada família Tu possas lançar luz, Senhor, para que haja cura, para que haja restauração.
para que haja saúde espiritual. Senhor, eu oro por nós como família, uma tua família neste lugar, que também possamos caminhar juntos para esse objetivo, para esse alvo, de sermos uma família saudável, e só podemos ser uma família saudável com Cristo no centro. Então que possamos sempre olhar para Cristo e para este exemplo de humildade, de submissão, em plena liberdade que Ele tinha, e que possamos ter a mesma natureza, o mesmo coração de Cristo. Em nome de Jesus, Pai.